Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos abordar a profissão do engenheiro agrônomo. E para isso conversaremos com o Gilberto Oliveira Duval, que é agrônomo pela USP, especializado em plantas pela Universidade Federal de Viçosa. É fiscal federal agropecuário no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o João Paulo Sucupira Neves, que é engenheiro agrônomo também pela USP, é paisagista na empresa Rodrigo Oliveira Paisagismo, desenvolve projeto de turismo pedagógico em meio rural com a USP, a agronomia da USP. É professor do curso técnico em paisagismo do SENAC. Desenvolve projetos ligados ao turismo pedagógico na área da agronomia. E eu agradeço a presença de vocês. Prazer é nosso. Vamos começar com um caso, uma piada a respeito da profissão. Então vamos lá, se vocês me permitem começar. Existe o caso, que é um caso verídico, foi colocado por um professor lá da escola de agronomia que eu fiz lá em Piracicaba. Ele nos contou que quando ele era recém-formado, ele teve a oportunidade de dar assistência técnica numa fazenda que era vizinho do sítio do pai dele. E era um japonês que tomava conta dessa fazenda, e o japonês pediu para que ele fosse acompanhá-lo numa cultura, que, se eu não me engano, era batata doce, e ele nunca tinha visto uma plantação de batata doce na vida dele, e eles foram andando no meio do carreador, e de um lado havia batata doce, e do outro lado havia outra cultura. E o japonês começou a falar sobre a cultura, que o problema estava dando na raiz, que a produtividade não estava muito boa. E aí, então, ele foi sempre olhando para o mesmo lado do carreador, que é uma ruazinha que separa as duas culturas, e chegando no meio da cultura, ele sempre olhando para o lado esquerdo e ele achando que a batata doce estava ali do lado esquerdo. E aí, de repente, o japonês vira e entra à direita. E ele correu atrás para entrar, porque pelo menos agora ele mostrou qual que é a batata doce, né? Que ele não sabia. Então, por agronomia, engenharia agronômica ser uma profissão muito eclética, que tem uma área muito vasta para a gente ter conhecimento, a ilusão de que a gente vai conhecer tudo é realmente uma ilusão muito forte. E aí ele, continuando a conversa com o japonês, ele começou a falar, bom, o problema da tua batata doce deve ser uma minhoquinha que está atacando ali o problema na tua raiz, uma minhoquinha. Aí o japonês virou para ele e falou, você está falando da meloidógena incógnita, aquele nematóide? Já sabia até o nome científico. Então, é outra coisa que acontece muito na profissão, é você não saber com quem você está lidando e saber também que você tem que ter humildade para começar bem do início. Então, essa é a minha explicação inicial aí. Não sei se ele quer falar do caso. Posso até complementar. É engraçado que os agrônomos falam, né? A frase que a gente mais tem medo de ouvir é você que é agrônomo. Porque alguém descobre que você é agrônomo. Ah, você que é agrônomo, tem uma plantinha lá em casa que está com um bichinho que parece um besouro com uma asa, meio pernilongo. O que pode ser? E é aquilo, é tanta coisa, né? E pode ser tantos problemas que estão influenciando na cultura, na planta, que é difícil. E se você responder, não sei, preciso ver, pronto. Fecha a cara, né? Isso quando não fica falando, aí você dá uma resposta, aí fala, não, meu jardineiro falou que não é isso que o senhor está falando, não. Então quer dizer que o jardineiro sabe mais do que o agrônomo. Você que é psicólogo, então resolve aqui meu probleminha rapidinho. Você que é médico, eu estou com uma dorzinha aqui no pé, dá para você dizer o que é. Por falar em medicina, existe uma grande diferença entre o médico e o agrônomo. O erro médico e o erro do agrônomo. Sabe qual que é a diferença? Qual? Que o erro médico a terra esconde e o erro do agrônomo a terra mostra. Então, vamos falar de forma geral. Agronomia ou engenharia agronômica primeiro? É igual, é diferente, é sinônimo? Então, a carreira chama-se engenharia agronômica, mas existe um certo apelido da carreira como agronomia. Tanto é que o Conselho Regional nosso é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Então, é um nome que equivale à engenharia agronômica. É a mesma coisa você falar engenharia agronômica ou agronomia. É a mesma coisa. Não sei se você quer complementar. Exato. Não, é isso. Qual é o trabalho do agrônomo?
Olha, de forma genérica, depois vamos para o específico, claro. Genericamente, o agrônomo ele cuida da produção de alimentos e até o vestibular define como a produção de alimentos a função do agrônomo. Mas ele é responsável por toda a cadeia que envolve a produção de alimentos, a produção oriunda de culturas vegetais, os insumos também, os pois insumos agrícolas, os fertilizantes, os agrotóxicos, sementes, né? Exato, a gente costuma utilizar um termo falando antes da porteira e depois da porteira em agronomia. E o antes da porteira é aquilo que envolve a produção que está na fazenda e o que viabiliza a produção dentro de uma fazenda. E o depois da porteira vem a parte de comercialização, de estruturação, mercado e questões legislativas, fiscais, e aí a agronomia é muito ampla, né? Além disso, tem o controle da qualidade e da sanidade dos produtos agropecuários, né? Na parte vegetal, falando mais de engenharia agronômica, a gente trata sempre mais da área vegetal, apesar de que a parte animal, que é a zootecnia, também é tratada pelo engenheiro agrônomo. Há um tempo atrás, houve-se a tentativa de mudar a carreira de engenharia agronômica para fitotecnia e zootecnia. A zootecnia realmente saiu da agronomia e criaram uma carreira própria. A fitotecnia não. A fitotecnia não saiu da engenharia agronômica e o engenheiro agrônomo preferiu continuar sendo engenheiro agrônomo, tanto na área vegetal como na área animal. E o que é a fitotecnia? A fitotecnia é a parte vegetal, Sei. que é a produção dos produtos vegetais, né, na carreira de engenharia agronômica. Veja bem, hoje o Brasil exporta produtos agropecuários para mais de 150 países. No passado não foi assim, até uns 20 anos atrás, 20, 30 anos, nós éramos importadores de alimentos. Essa realidade de Brasil virar celeiro do mundo é uma realidade super recente. Isso aconteceu com a criação da Embrapa, com o desbravamento dos cerrados, que era uma terra que era considerada totalmente não fértil e que não servia para nada. Sim. Então, aí que o Brasil começou a se despontar como um grande produtor de alimentos. E qual é a função dele nessa produção? A função do engenheiro agrônomo? Isso. É total. O engenheiro agrônomo trabalha, como ele falou, dentro da porteira, certo? Na produção propriamente dita, na regulagem das máquinas, no plantio, no cálculo de quantas sementes que ele vai gastar, qual é a semente ideal, se vai precisar de irrigação ou se não vai precisar de irrigação, se for precisar fazer o cálculo do custo disso também, que já parte para a área da economia. A correção da terra também? Isso, a correção da terra com o calcário. Você vê que a agronomia, a engenharia agronômica, ela tem um sombreamento com diversas profissões. Tem sombreamento com o economista, tem assombramento com o próprio engenheiro na área de construções rurais, tem a grande diferença com a engenharia agrícola. Antes que você pergunte, eu já vou te falar, que o engenheiro agrícola é um projetista de máquinas, ele não é um engenheiro agrônomo. Ele não mexe com a terra, é isso? Ele não mexe com a terra, ele realmente tem na Unicamp o curso de engenharia agrícola. Eu conheço alguns colegas que fizeram o primeiro ano de engenharia agrícola achando que era agronomia, porque eles nem sequer leram o prospecto de o que era a profissão. Quer complementar? Inclusive, quando eu prestei vestibular, eu prestei para engenharia agronômica, para engenharia agrícola e para engenharia ambiental. Eu não sabia bem a diferença dos três, né? Engenharia agrícola, você trabalha com a tecnificação do campo, com a parte tecnológica, na verdade. E a ambiental, você vai gerenciar impactos, né? Os impactos ambientais que uma empresa, que uma instituição, e trabalhar de acordo com a lei ambiental vigente no país. Já o agrônomo, ele trabalha com manejo, com produção, utilizando as leis, utilizando a tecnologia. Sim, e hoje em dia a agronomia ela está sendo muito forte, muito bem falada pela questão do crescimento populacional, né? A estimativa é que são 7 bilhões de pessoas, bocas para a gente alimentar, né, no mundo. E a ONU prevê que em 2050 serão em torno de 9 bilhões e 2090, 11 bilhões. É isso, né? Na década de 60 se falava que o problema da humanidade era o crescimento populacional, que era exponencial, e o crescimento de alimentos era, né, muito menor. Se dizia que nós teríamos um problema alimentar no mundo. Essa visão foi superada, quer dizer, hoje se sabe que se produz mais do que o necessário, porém pessimamente distribuído no mundo. Exato. Não é? Isso o agrônomo que provocou?
Não, o agrônomo ele pode atuar nessa área também, que seja na área da logística, né? Na área da distribuição de alimentos. Não, eu estou falando na produção do alimento. Não, na produção com certeza. Com certeza, é. Com certeza. E esse Trazendo técnicas... Exatamente, o desenvolvimento de novas variedades, mais produtivas, mais adaptadas ao clima brasileiro, o advento do plantio direto. O plantio direto é uma invenção que foi feita para fazer o cultivo mínimo da terra no Brasil. Foi desenvolvido muito pela Embrapa e isso faz com que nas terras, nos solos brasileiros, tenha menos erosão, menos impacto do crescimento de ervas daninhas, porque você não deixa o solo livre. Você planta uma cultura e logo em seguida você planta outra em cima da palhada da cultura anterior. Isso existe muito, começou muito no Paraná com a rotação soja e trigo. E depois passou agora para a região centro-oeste também, onde temos até 3 safras no mesmo ano. Nenhum país do mundo tem isso. O Brasil tem terras agricultáveis ainda, terras ainda a se desbravar. Isso não existe em nenhum outro país do mundo. Então, a possibilidade de aumentar a produção agropecuária no Brasil é muito grande. E a gente tem, por exemplo, pastagens degradadas, mal utilizadas. É ali que nós temos que avançar, é utilizar melhor essas pastagens que não precisa derrubar nenhum pedacinho da Amazônia. Basta você aproveitar melhor as pastagens degradadas. Então, a atuação do agrônomo nessa área é fantástica, é total. A grande importância do agrônomo é essa, é aumentar a produção melhorando a produtividade, entendeu? E como fazer essa produtividade? O que está muito na moda também é a questão, que está sendo muito discutido, é a segurança alimentar, né? Essa questão de ter que alimentar mais pessoas, alguns agricultores ainda em modelos convencionais que degradam o ambiente, eles falam temos que produzir mais e temos que ter mais área e não necessariamente é a melhor forma de se obter a produtividade, certo? E o desafio do agrônomo hoje é buscar essas alternativas, como melhorar sem prejudicar, aí entra a questão do desenvolvimento sustentável, né? Porque a gente coloca uma máquina na fazenda, melhora a produção, a produtividade, gera mais alimento, só que você perde um pouquinho de emprego, será que consegue melhorar, tecnificar? E aí entra um monte de questão que o agrônomo tem que saber lidar hoje. Outra coisa é que o Brasil é privilegiado é a extensão territorial do Brasil. O Brasil ele ocupa uma extensão vertical, diferente de outros países, ele é muito grande verticalmente, então a gente tem a Amazônia, o norte do Brasil, um ambiente muito quente e úmido, e no sul um ambiente muito frio. A gente consegue produzir uva no sul e consegue produzir o melhor abacaxi no norte. Apesar que tem uva lá em Pernambuco, né? Pois é. E vinho também, bom. São Francisco. E a transgenia? O agrônomo também trabalha nessa área? Trabalha, organismos geneticamente modificados. E eu trabalho no Ministério da Agricultura. Uma das funções do Fiscal Federal Agropecuário, do Ministério da Agricultura, é fiscalizar os organismos geneticamente modificados. De que maneira que isso é feito? Nós fiscalizamos os campos de experimento, porque a CTN-Bio, o Comitê Nacional de Biossegurança, eles aprovam, primeiramente, um experimento de um transgênico. E o Ministério da Agricultura vai lá fiscalizar se esse experimento está sendo realizado nas maneiras exatamente que foi autorizado pela CTN-Bio. Nos protocolos. Depois que é aprovado, esse produto pode ser liberado para o meio ambiente, para o comércio poder usar de uma maneira segura, aprovado por todos os órgãos de regulação, seja a Anvisa, seja a IBAMA, e isso está essas brigas aqui que todo mundo sabe aí, porque a quantidade de transgênico que está entrando é muito grande e nem sempre os ambientalistas acham que os estudos são bem realizados, tá? Então, essa área a gente está muito forte. Uma outra coisa que eu queria destacar em relação ao Brasil ser exportador de alimentos. O Brasil sendo exportador de alimentos, normalmente de excedentes de alimentos, né, porque aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem muito pouco problema de falta de alimento, fizeram com que os países que importam do Brasil fizessem exigências sanitárias e fitossanitárias. E eles mandam auditorias para o Brasil. Que a gente vê, por exemplo, muito com a carne, exatamente. Né? Eles vêm visitar os frigoríficos, eles vêm visitar as plantações, eles querem saber se não tem trabalho escravo, eles querem saber se a gente usa o agrotóxico respeitando o período de carência no agrotóxico, eles querem saber se a gente usa o EPI. Então, na verdade, a gente sendo um grande exportador, a gente está obrigando a trabalhar da maneira correta.
Não só porque a gente acha bonito isso e a profissão exige que a gente trabalha disso, mas por exigência do país que está importando. Eu visitei diversas propriedades que fazem exportação, a auditoria lá é total, eles têm tudo anotado. Então você chega na propriedade e fala, eu quero saber no último mês quais foram os agrotóxicos que eles aplicaram. Está tudo anotado, não falta nada, é impressionante. Então isso aí é importantíssimo. O comércio internacional está nos ajudando a trabalhar de uma maneira mais eficiente para conseguir garantir o mercado. Eu te apresentei como paisagista. Vamos falar um pouco. O agrônomo pode trabalhar na cidade. Isso. Na metrópole, inclusive. Pode, né? E muitos trabalham na cidade. Então, o que faz um paisagista? E vamos falar do agrônomo na cidade também. Sim. Tá. Bom, a questão do paisagismo hoje, o paisagismo ainda não é bem regulamentada a profissão. Então, algumas áreas de atuação podem gerar paisagistas, né? Então, por exemplo, Burle Marx, um grande paisagista, era biólogo, né? Agora, existem limitações dentro do paisagismo para se trabalhar, um agrônomo ou um arquiteto, limitações legislativas e limitações conceituais também. Da área de formação profissional mesmo. Exato, na área de formação profissional. Tá? Mas, bom, o paisagismo hoje, o grande foco são as grandes cidades, né? É uma área que está crescendo no Brasil hoje. Mas o agrônomo não só trabalha com paisagismo na cidade. Qualquer fazenda, qualquer empreendimento rural, qualquer trabalho do campo exige uma sede quando é bem estruturado, está dentro do mercado. E geralmente essas sedes vão para centros comerciais, grandes cidades. Então, muitas fazendas são gerenciadas na cidade, os bancos estão na cidade, tem muito agrônomo trabalhando em banco, em órgãos públicos, certo? Os órgãos públicos foram no passado os maiores empregadores de engenheiros agrônomos. As Casas da Lavoura. Isso, aqui no estado de São Paulo, as Casas da Lavoura, hoje chama-se Casa da Agricultura, que são agrônomos da Secretaria da Agricultura, que são agrônomos do estado, né? E das prefeituras também, eles têm convênios com o governo do estado, eles contratam agrônomos também. Então, o serviço público, pela própria natureza do trabalho de assistência técnica e extensão rural, é um trabalho de Estado, né? É um trabalho que cumpre o Estado a fornecer essa mão de obra, esse tipo de assistência aos seus agricultores. E hoje já não é mais tanto assim, já temos menos quantidade de engenheiros agrônomos trabalhando como extensionistas, né? Extensionistas é aquele que vai assessorar o produtor. Exatamente, porque na nossa grade curricular nós temos uma matéria que chama Sociologia e Extensão Rural. A sociologia, que é mais um sobreamento de uma outra carreira, é para que a gente consiga entrar no universo do agricultor, saber o que o agricultor pensa e de que maneira você pode abordar o agricultor para poder fazer com que ele faça uma tomada de decisão em relação a uma inovação tecnológica que ele possa... Diferente da tradição. Exatamente, que ele aprendeu do pai, do avô, etc. No banco, na instituição financeira, qual é o trabalho dele? Uma coisa que logo no começo da faculdade a gente aprende assim, o agrônomo no agronegócio. Bom, o agronegócio ele é muito forte no Brasil hoje, né? Ele é responsável por 1/3 do PIB do Brasil. É bastante. Tá? Há dados de que 30% da empregabilidade vem do agronegócio. Então, o agrônomo ele tem uma função importante dentro desse agronegócio. E nos bancos, o que diferencia um agrônomo é o conhecimento da terra. Então, por exemplo, a gente pega uma empresa que faz suco de laranja. Tá? Você ter ou trabalhar com uma commodity, o agrônomo tem o conhecimento, por exemplo, da sazonalidade dessa commodity. O que pode interferir, uma seca pode interferir no preço desse alimento. Então, a tomada de decisões de um agrônomo é mais eficiente. Tá? Mas o quê? Para o desencadeamento de financiamentos, é isso? Ou não só? Na verdade, o financiamento agrícola é vinculado a que o agricultor use o recurso financeiro disponibilizado pelo governo através da rede bancária naquela cultura em si, seja para custeio ou seja para investimento. Sim. O engenheiro agrônomo do banco serve para dizer se esse dinheiro realmente está sendo usado naquilo, ele visita a propriedade para ver se aquele recurso foi empregado naquela finalidade para a qual o agricultor assinou um contrato, pelo qual ele vai ter que pagar ao longo dos próximos anos. Eu vou te dar até um exemplo disso que aconteceu comigo, mais uma historinha. A gente ser mais velho, a gente tem algumas historinhas a mais para contar.
Eu tenho um amigo que trabalhou num banco, até que já não existe mais, e uma das funções dele era verificar se o recurso disponibilizado pelos bancos para construção, para aquisição de pivô central, que é um sistema de irrigação muito grande, aquele redondo, estava sendo destinado para a plantação de feijão, não, de trigo, porque o governo queria que o Brasil fosse autossuficiente em trigo. E disponibilizou um recurso para adquirir pivô central e plantar trigo. Então ele foi em 10 agricultores para ver se os 10 estavam usando o pivô central com trigo. Sabe quantos estavam usando? Nenhum. Então teve que indeferir todo, teve que cancelar todos os financiamentos desses 10 aí, porque... Então isso acontece mesmo, é para isso que serve o agrônomo, para ver se o recurso está sendo bem utilizado. É uma das funções. Existe também hoje o Mercados Futuros, né? A Bolsa de Mercados Futuros, que é parecido com a Bolsa de Valores, mas é um auxílio que os agricultores têm para poder garantir uma estabilidade na sua produção. Porque a questão, um produtor, ele passa por uma dificuldade muito grande. Você vai produzir uma cultura numa fazenda, você vai gastar muito para ter o dinheiro de volta no final da cultura. Agora, se você prevê que vai tirar tantas toneladas, tantos sacos de um grão no final do ano agrícola, e aí você passa por uma seca muito forte, o seu produto diminui. Então, o seu custo está muito mais alto do que o seu lucro, você acaba quebrando. O Mercados Futuros hoje é uma alternativa que o agricultor tem para poder garantir esse preço no final da venda. E existem alguns outros recursos. Bancos trabalham com seguro rural. Venda antecipada, né? Venda antecipada, Toda empresa que produz alimento precisa obrigatoriamente de um agrônomo? Uma fazenda sempre tem um agrônomo? Não toda, veja bem. Na teoria teria que ter, mas na prática nem sempre acontece. Quando um produtor ele vai exportar um determinado produto agrícola para um determinado país, esse país vai fazer uma exigência. Sim. Que sempre quem está recebendo o produto, sempre o país que está recebendo um produto vegetal ou animal, ele faz uma certa exigência sanitária. E essa exigência tem que ser cumprida pelo país exportador desde o local de produção até chegar no destino. Assegurar a sanidade, a inocuidade e a identidade daquele produto, certo? E assegurar que tenha rastreabilidade, para não ter mistura desse produto durante o caminho. Então, o que o agrônomo faz? Hoje em dia existe muito agrônomo que chama responsável técnico. Ele tem que estar dentro da propriedade atestando que aquele produto foi produzido dentro dos rigores da exigência do país que aquele produto vai ser destinado. Então, por exemplo, o Japão está exigindo que o Brasil vai exportar uma determinada variedade de crisântemo que foi cultivada sob controle oficial e não existe nenhum tipo de inseto danoso. Como que vamos atestar isso? Então existe um agrônomo na plantação de crisântemo, por exemplo, lá em Olambra tem muita plantação de crisântemo, que ele fica direto lá nas plantações de crisântemo com uma equipe de inspetores de campo registrando a ocorrência de insetos. Se ocorrer aquele inseto, eles são obrigados a registrar num livro, certo? E passar um tipo de agrotóxico para garantir que aquele produto vai sair de lá e não vai ter o ingresso dessa praga no país de destino. Então, esse é um campo muito grande. Na maioria dos casos, no campo, o agrônomo mora na fazenda? Não sei se pode fazer essa pergunta. Não, depende. Existe propriedade de 10 hectares que ele pode ir em 10 propriedades por dia, por exemplo. Ele pode fazer. Aí ele é um assessor. Vira um assessor, ele vai lá uma vez por semana. Um ele empreendedor. Todo dia. Ele pode ter uma equipe de técnicos agrícolas que dá assessoria para ele só vai aferir. Ele fica tipo um supervisor, certo? Aí o governo que pode atestar isso daí através de uma auditoria. O governo vai verificar lá os registros que esse agrônomo responsável técnico colocou na propriedade. E às vezes dá umas incertas, né? Eu, como eu sou fiscal, eu sei mais ou menos como é que funciona. Você aparecer sem avisar. Você aparece lá e aí eu quero dar uma volta no seu pomar, por exemplo, para ver se tem alguma praga lá, para ver se não estão escondendo. Aí eu quero ver teus registros de ocorrência de praga. E aí tem um livro de acompanhamento. Se não houver o livro, já acabou, já não tem mais o que atestar. Então, ele pode ser um funcionário público trabalhando na Secretaria de Agricultura. Sim. É concursado aí. Sim. Pode trabalhar, pode ser um empreendedor, ter uma empresa. Pode trabalhar na cidade, né? Na verdade, o agrônomo pode fazer muita coisa. Muita coisa. Isso é o mais difícil. Quando você sai da faculdade,
você falar o que eu vou fazer. É muito difícil, porque você nem chega a conhecer todas as áreas de trabalho, nem dá tempo, é muito grande. Você trabalha produção animal, produção vegetal, melhoramento genético, uso de solo, agronegócio, produção de alimentos. Cada um desse setor que eu estou falando, gestão de meio ambiente, cada uma dessa função que a gente está falando, existem inúmeras funções. Né? E provavelmente aí especializações, é isso? Especializações, exato. Especialização em batata doce. Exato. Voltando. Não, mas é isso mesmo. É exatamente. Por isso que eu falei que ser que é agrônomo é muito difícil. Porque eu não sou um especialista em pragas. E às vezes a pessoa exige algo de um especialista em pragas, né? Claro. O profissional que está se formando, ele não sabe nada. Ele sabe um pouco da teoria. Aí, depois que ele recebe o CREA na mão, aí que ele vai começar a aprender. Sei. Certo? Existem alguns países que, antes da pessoa começar a ter ensino teórico, eles dão primeiro 2 anos de ensino prático. Prático é ficar lá mora dentro da propriedade, aprende todos os problemas que ele vai ter para depois ter as soluções. Do jeito que é hoje, primeiro você sabe como é que funciona o sistema digestivo do meloidógeno incógnita, mas você nunca viu um meloidógeno incógnita atuando numa raiz, entendeu? É que nem o engenheiro mecânico que sabe calcular a barra de torção do eixo, mas ele nunca viu um eixo. É muito parecido, né? Tem esses Então você acha que o curso de engenharia está mudando, né? Seria, a sua forma de hoje em dia, lá na Luiz Queiroz, lá na Exalc, na USP, né, como o senhor falou, existe uma disciplina chamada Introdução à Engenharia Agronômica. Justamente visa impactar um pouco menos esses agrônomos de cidade, que a gente chama, né? Porque o pessoal no campo, a imagem que eles têm de veterinários, zootécnicos e agrônomos, eles têm a teoria, não sabe nada na prática. Né? Quando eu entrei, eu sou de São Paulo, quando eu entrei na faculdade, eu fui morar com o pessoal do interior. Eles brincavam comigo, falavam, o Gilberto vai colher morango de escada. E eu achei, por que eles estão rindo? Eu nunca vi um pé de morango, não sei se dá em árvore. Perguntar se já viu pé de sagu. Pé de sagu. Quantas tetas tem uma vaca? Sei lá, um monte. Eu também sou de São Paulo, eu entendo o que é isso. Muito bem, eu agradeço a participação de vocês. Nós é que agradecemos. E até o próximo Desafio Profissão.